Histórias fantásticas. Estamos em mais um Enarte. E seu Wilson, eu que sou surfista, queria contar uma história para vocês mais rápida. Quase que me atrasei. Porque hoje de manhã eu estava no Hermenegildo fazendo a minha surfada. E ando meio dorminhoco. Tinha tomado umas demais na noite. E passou, Everton, passou a arrebentação das ondas ali, eu me empolguei. E me veio aquele sono e me deitei na prancha. Me deitei na prancha e, se vocês são gaúchos, vocês sabem que o nosso litoral aqui, que sempre tem uma água transparente, por sinal, puxa para o sul. Se vocês já se banharam na Sanga Grande, sabe que se patetear, está 100 metros ao sul dos seus familiares. Pô, senhores, seu Roubalo, rapidinho, não se apavore comigo. Dormi na prancha, seu Roubalo. Quando eu me acordo, aqueles rasantes na aba do meu chapéu, que eu surfo de chapéu. Quero. Tinha passado Hermenegildo, estava em águas uruguaias. Pois, pessoal, tenha sido sem graça ou não o caos, o que eu vou falar, para mim tem muita graça, e é sério. Sério, seríssimo. Eu vi muitos pais de crianças voltarem do Enarte, de alguns rodeios, reclamando, azedos, com mais cerveja ou menos cerveja na cabeça. Aliás, os que passam da dose são maus exemplos, sim. Reclamando para as crianças e para os seus dançarinos de que avaliadores e os donos do rodeio, os organizadores do rodeio, isto aqui é um grande rodeio, são más pessoas. O Everton e alguns amigos já me viram com esse discurso quase azedo. Mas saibam, senhores, que só um será o primeiro lugar, e um ou uma será o último lugar. E não tem como não ser assim. Tenham a santa paciência. Nós não torcemos contra ninguém. Torcemos a favor de todos. E é claro, e eu garanto pela qualidade pessoal dos colegas, porque já andamos juntos em algumas gauchadas, de que essa indiada tem coração bom. Não voltem para casa falando mal dos avaliadores. Jamais. Esta é uma simples fórmula de felicidade, me atrevo a dizer, seu Roubalo. Um bom Enarte para vocês e que sejam bons e inspirados os causos. Muito boa tarde, Santa Cruz, amigos tradicionalistas, colegas do CTG Camaquã. Me chamo Daniel Farias, represento o CTG Camaquã. Bueno. O meu causo, ele cruza por um remate, onde eu adquiri um automóvel de última geração, se estende por um baile de 30 dias e termina num velório. Lá em Dom Pedrito, uma vez por ano, acontece um remate, sempre no mês de agosto, e quem conhece aquelas bandas da região da Campanha sabe que lá faz muito frio. Frio que chega a envergar o couro da ponta dos dedos. Água para te pegar na torneira se tu fizer um fogo de chão para poder sair, senão ela está congelada. Bueno, a gente é conhecido lá por ter uma criação de animais de alto padrão genético, muito bem estabelecido, e todo ano, nesse agosto, é sagrado. A gente leva os animais para esse remate. Foi aí que a gente separou 3 porcas com cria. Cada porca mais linda que a outra, com umas cria bem avançada, chegava a andar com o bucho de arrasto que levantava aquela polvoadeira lá adiante, assim, não tinha como não ver as porcas. Chegando no remate, encontrei com o Ataliba. O Ataliba era um
comerciante local lá, que fazia uns rolos meio duvidoso lá, e ele se interessou pelas minhas porcas porque ele estava aumentando a criação dele, queria expandir para a região e logo para os 4 costados do estado. Foi aí que ele me disse que tinha um automóvel de última geração. Foi aí, chegando lá, se apartamos, conversou, me fez muito a cabeça, disse assim para mim, vamos fazer um negócio? Taco a taco. O automóvel de última geração era um Chevette. Fechei o negócio com ele, ele não me disse nem A e nem B, pegou, virou as costas e foi-se embora. Quando eu fui ver o tal do Chevette, feio como tombo de mão no bolso. Muito feio. Ele era marrom. Marrom ele não era. Ele parecia marrom. Ele era crivado de ferrugem, as rodas de fusca, o assoalho de madeira, o tanque era um tamborão de leite, fazia o quebra-galho. Então, peguei, entrei, fui ligar, e agosto muito frio, porventura, o Chevette ainda era álcool. Corcoviava. Foi aí que, depois disso, eu ganhei um apelido de gauchão do Chevette Chucro. O bicho era indomável. Bueno, segui o trecho, voltei para a fazenda. No meio do caminho, encontrei um contrabandista de couro. Fazia a linha fronteira de Santana do Livramento à Serra e vice-versa. Diz que estava acontecendo um baile, mas um baile de fundamento no distrito do Banhado dos Anastácio, lugar onde tinha o seu Vitor Anastácio e Dona Angélica, renomados na cidade de Dom Pedrito. Não se sabe ainda o porquê do baile, mas o baile durou 30 dias. Não se sabe se era por festa, se tinha algum interesse político, ou se simplesmente era para casar as filhas do seu Anastácio. Chegando por lá, encontrei o Carancho. Carancho era aquele homem velho gaúcho, que gostava de entrar de balde nos bailes, nos velórios, gostava da boca livre. Cheguei lá, conversei com ele, conversei com o Gordo Pança, que era o segurança, andava sempre com os facão muito bem afiados. E aí, ali, eles começaram a brigar. Tu não vai entrar, tu vai entrar, tu não vai entrar, tu vai entrar. Não, mas deixa eu entrar, que eu não sei o quê, que eu vou rapidinho, vou só dançar uma marca, eu vou sair. Pronto. Ficaram ali. Fui entrando e de bolicheiro estava o Pirão. Pirão não, desculpa. O Luiz. O Luiz era um rapaz, uma divina alma. Todo dia de manhã, rezava o terço, morava com a sua mãe, que tinha seus 40 e pico de ano. E ele era um rapaz novo, mas muito baldoso. E os caras se prevaleciam dele por causa da tranquilidade do homem. Foi aí que, quando ele foi de bolicheiro, começou a avistar os indivíduos que mexiam com ele, chamavam ele de Pirão. Naquele dia de manhã, ele acordou enfesado. Tchê, deu de mão no Achimite 44, que tinha uma argola na coronha, que se a bala não matasse, a argola matava. E ele disse assim, hoje, se eu encontrar aqueles caras que mexiam comigo, eu vou cagar a bala. E eu cheguei e falei com ele, não, calma, Luiz, vamos devagar nas curvas. Aí ele avistou. Foi a mesma coisa que não dizer nada. Avistou o primeiro chegou, se escorou na copa. E ele disse assim, tu vem te rindo que hoje eu não estou bom. Levou a mão no cós da bombacha, puxou botou o revólver em cima. Fala onde? Onde fala? Não vou falar. O homem arregalou o olho e saiu fora. Eu dei 2 passos e apurei o passo. Avisei todo o baile que estava acontecendo. Chegou um próximo. Esse era metido a facão sem cabo. Mexia com todo mundo, metia a mão com a mulher de todo mundo. Chegou lá. O que houve? Água com farinha. Mas o homem corcoviava, subia no sapato e disse, mas, então tá. Então tu faz o seguinte, se eu sou água com farinha, então tu mistura água com farinha para ver se dá o pinão, se eu não te dou um tiro nessa tua cara. Tá, ali terminou uma função. Passou os dias, cada 2 dias iam na cidade, buscavam mais suprimento, para não deixar a festa ficar sem comilança e beberança. Foi indo lá pelos... De 5 em 5 dias, mais ou menos, mandava buscar par de sapato, porque a pessoal dançava, gastava a sola do sapato. Lá pelo 15º dia, encontrei o Nego Giado. Nego Giado era um homem também enfesado, com mulher casada, com as comadres, e ele gostava muito de meter a mão. Um dia ele meteu a mão com o matador da região lá. Chegou na comadre, passou a mão sem querer na copa, meio borracha. Oh, desculpa. O cara atravessou
na ponta da barriga que furou o pulmão. Nisso aí, ele cambaleou. Como o baile estava muito cheio, ele vinha se escorando, se debruçando por cima. Como ele estava sempre borracho, estava sempre se atirando por cima, o pessoal não notou que ele tinha tomado uma facada. Foi quando começou a esvaziar o baile e ele, pá. Ele era um ginete de mão cheia, e ele tinha 2 pedidos na vida dele. Um, que ele andasse em cima do cavalo, indo para o funeral, amarrassem ele em cima do cavalo, e o outro, que ele fosse enterrado de pé, que era como ele saía de cima do cavalo, sempre nas gineteadas. Foi atendido. Parou o baile, logo em seguida começou. Lá pelo 25º dia, o que aconteceu? Estava o Carancho ainda batendo boca com o gordo Pança, com os facão afiado lá na frente, quem é que ia entrar, quem é que não ia entrar, já tinha escorraçado, feito, acontecido. E aí o gordo Pança disse para ele: tchê, para ti entrar nesse baile, só se caísse o mundo e fosse aquela bomba d'água de cachorro tomar água em pé. E ele disse assim: então tá, vou esperar. Lá pelo 29º dia, uma das filhas do seu Anastácio ficou doente. Pegou uma embolia pulmonar, vamos dizer assim. Do dia para a noite, morreu. Foi uma comoção total, mas a função toda, que a família era do baile e queria que tivesse muita festa no velório, não tinha caixão sob medida, pegaram um caixão grande e aí deixaram na frente da festa, para preparar o corpo e coisa e tal. Foi aí que começou a cair o tal do toró d'água do cachorro tomar água em pé. E o Carancho pulou para dentro, para se esconder da chuva, não deixava entrar para o baile, e levaram o tal do caixão para o funeral. Chegando lá, começou, era gaita, pandeira e violão, era as comadres fritando batata frita, até o padre arremangou a batina e começou a entrar no surungo, dançando para lá e para cá, e aí parou a chuva, e o padre seguiu o baile e o padre começou. Comendação do corpo. Se alguém aqui tem algo a dizer, diga agora ou cale-se para sempre. Foi aí que ele deu de mão no caixão, viu que a chuva tinha parado e disse assim: tá aí, gordo Pança, parou a chuva. Posso ou não posso entrar no baile? Quando ele saiu, terminou com o velório. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu me chamo Daniel Ângelo Machado, represento o CTG Galpão Campeiro, 19ª Região Tradicionalista. O caso que eu vou contar hoje, ele é uma história sobre a nossa invernada adulta lá do CTG Galpão Campeiro, que aconteceu o seguinte: nós investimos um dinheiro caprichado esse ano para vir para o Enarte, né? Eu não sei nem de onde que eu cavoquei dinheiro para vir aqui, mas demos um jeito. Daí as coordenadoras começaram a falar: porque temos que ir para o Enarte, porque temos que ir para o Enarte, e vamos dar um jeito, né? E um peão nosso lá tá com a perna quebrada. No meu manco, ele disse: mas eu não tenho dinheiro para ir para o Enarte. Daí foi levantada a ideia, né? Porque não sei se vocês sabem, né? O melhor baile da melhor idade que tem na região do estado é lá no Galpão Campeiro, né? Sábado de tarde. Mas bater tudo que vocês imaginar tá lá. Dos bandos preto, amarelo, azul, cor-de-rosa, tudo que é cor. Baixinha, pequena, grande, alta, loira. Viúva, separada. O que vocês imaginar tem lá. Mas estão lá, né, no Furdunço. Então, nós levantamos a ideia seguinte: vamos pegar e vamos lá no baile e vamos fazer o seguinte: vamos lá e tu vai perguntando assim, ó, uma dança de 5 pila, 2 danças 7, 3 danças 10, e assim vamos arrematando o dinheiro para ir para pagar a pilcha, né? Eu, com o padre Darcy, de muleta, ele disse o seguinte: eu vou lá, mas eu não sei dançar muito, eu sei dançar valsa, marchinha e chamamé. Não, mas vai lá, as veinhas lá, o máximo que tu vai achar é uma marchinha, uma valsinha, uma coisa assim, né? E o seu Darcy pegou, foi para lá, e o patrão disse: ó, só tem a filha da Nerilda ali, que não dá para chegar perto aí, porque o homem é meio brabo e daí tu vai arrumar uma confusão muito grande. E tá, pegamos, vai pra cá, vai pra lá, e o Darcy arrodeou pra cá e arrodeou pra lá, e a Nerilda na copa fritando uns bolos lá, uns bolos fritos. Imagina, arrecadar dinheiro pra invernada, né? E tá, vai pra cá e vai pra lá, e o seu Darcy se aprumou pra lá. Aí já entrou o sogro na conversa lá. O sogro dele já apareceu lá e disse o seguinte: ó, dançou com a minha filha, vai ter que casar com ela.
E daí nós e vai pra cá e vai pra lá, e o seu Darcy dançando com uma meio rengo, né? Meio rengote, assim, daí dançando pra lá, dançando pra cá. Terminou o baile, o seu Menosso lá, que é o marido da Nerilda, pegou e disse o seguinte: tu vai ter que casar com a minha filha, rapaz. E ele disse: e agora faço o quê? Eu, economista, meio quebrado, assim. E daí eu disse: mas olha, eu tenho uma ideia para dar. Vou conversar com meu sogro lá, que ele está fazendo uma roça lá. Vamos pegar e vamos fazer uma plantação. Vamos fazer uma plantação de feijão, vamos fazer uma plantação de mandioca, os amendoim lá, e vamos vender. Daí o dinheiro do lucro dessa lavoura lá, nós vamos investir no casamento, né? Ajudar o piá, coitado, né? A faca no pescoço, aí não tem muito o que fazer, né? Ele tem que... Vai ter que casar, né? Não tem lá de Erechim, não sei para cá, para esses lados aqui, né? Para lá, depois que disse que botou a mão no ombro, vai ter que casar. E daí vai para cá e vai para lá, e o seu Darcy com medo, e eu disse: mas então vamos fazer o seguinte, vamos lá ajudar o meu sogro lá, que ele tem lá uma quarta de terra, lá vamos carpir lá, vamos plantar os feijão. Daí o meu sogro disse: ó, aqui é mais ou menos aqui, ó, pedaço assim, aqui vamos plantar feijão, aqui vamos plantar amendoim, aqui vamos fazer batata, ali esse pedaço ali vamos plantar umas mandioca, e lá se sobrar umas beterrabas, cebola, uns dentes de alho, umas coisinhas assim, mais para fazer um free stick ali, né? Plantar um pouco de tudo, meio sameado, assim. E eu me traquei de manhã cedo. 6 horas da manhã, meu sogro acordou e eu já estava cansado de carpir lá na roça dele lá. E vai carpir, aquele Darcy, o Leonardo e as pesadas lá, vai carpir na horta dele lá. Deixemos aquilo lá, um trinco, né? Mas daí tá, passou o tempo, né? Chegou na época, colhemos feijão, deu 43 bolsas de feijão. 43 bolsas de feijão, deu de mandioca, deu mais ou menos umas 26 bolsas de feijão, assim, com casca, né? Não tinha tirado a casca da mandioca. Daí minha sogra disse: não, mas temos que pegar e limpar essas mandiocas aqui e largar as picadinhas para nós vender. Daí vendemos a 6, 7 reais a sacolinha de 1 quilo de mandioca. Daí assim, vamos indo para cá e vamos indo para lá, vendemos amendoim, os amendoim paraguai, aqueles bem graúdos, sabe, os amendoim mais grandes, assim. Vendemos amendoim, deu 400 reais de amendoim, assim, numa bolsa. Vendemos a 23 pila o quilo do amendoim. Tá, vai para cá e vai para lá, e comecemos a juntar o dinheiro. Juntemos o dinheiro, deu fazer o casório do Darcy. Daí eu marquei o casório, assim, do Darcy, dia 27 de fevereiro. O casório marcado, né? Tá, vai para cá e vai para lá. O seu Darcy disse: mas eu tenho que ir lá, né, no meu sogro lá. E pegou o cavalo, você largou para lá. Chegou lá, apeou no cavalo, o sogro velho chamou ele para tomar um trago, a Nerilda foi atrás de fazer uma sopa, vai para cá, vai para lá, organizaram as coisas. E o Darcy jantou, tomou aquela sopa, a menina ali deu uma rodeada, né? Tá, o Darcy velho disse: mas eu vou me embora. Então tá bom. Dali a pouco, na hora do Darcy velho ir embora, largou-lhe uma pancada d'água. Uma pancada, meu Deus do céu, água que... E daí o Menosso disse: mas olha, homem, não tem o que fazer, rapaz, vai ter que posar por aí, né? Daí o Darcy disse: mas não tem o paiolo, velho, eu fico aí, ó, qualquer canto aí no paiolo, no garpão aí. Daí o Menosso disse: não, fique lá no garpão, lá vamos enviar uns bags, lá umas bolsas lá, fizemos um canto lá. E o Darcy veio lá para bastante, se apinchou lá, tinha tomado uns tragos com o Menosso, não gosta muito de tomar uma cachaça. Daí, lá bastante de madrugada, adivinha o que aconteceu? Apareceu a filha do Menosso. E só como o Darcy prometeu, assim, ó, não vou botar a mão na tua filha até não casar. E a menina deu as amoladas, as coisas assim, e o Darcy: não, eu prometi que não vou te encostar até casar, vamos ficar por assim, né? Um cara de respeito, um homem sério. De manhã cedo, clareou o dia, assim, e o Darcy foi lá, se despediu do sogro e da sogra, deu um beijo na menina e foi embora. Daí, indo embora, assim, disse: mas eu vou chegar na igreja me confessar, porque o que aconteceu essa noite aí é muito sério, né, cara?
Eu tô com peso na minha consciência aí, cara. Não devia. Tinha que ter tocado ela embora lá. Não podia ter vindo lá, cara. É uma falta de respeito a menina vir me arrodear lá. Não. Daí foi pra cá, foi pra lá. Chegou lá na igreja, o padre tinha acabado de fazer o terço. Daí o padre disse: o que aconteceu, seu Darcy? É o seguinte. Fui lá no meu sogro, lá de madrugada, a filha deles veio me arrodear lá. E eu peguei e não fiz nada, tá? Eu sou um cara de respeito, assim. E eu queria te contar, né, cara? O que tu me diz? Que penitência? O que eu faço? O que eu faço nessa situação? Ele disse: é o seguinte. Para te ajudar aqui com essa tua situação, eu vou te dar uma penitência. Tu faça ela por uma semana. Tu faça ela certinho. De manhã cedo, no café da manhã, tu coma uma espiga de milho. De meio-dia, tu coma um fechinho de feno. De noite, 4 espigas de milho. E o Darcy ficou pensando, mas por que a menina veio lá de madrugada, lá não fiz nada, cara? Por que uma penitência dessa? Ele disse que porque burro tem que comer milho mesmo. Muito obrigado. Boa tarde a todos os tradicionalistas aqui presentes. Me chamo Andreus Natan Vendrúsculo, venho do CTG Sinuelo dos Ervais, lá da 19ª Região Tradicionalista. O que eu tenho para contar para vocês aqui hoje é uma história bem recente que aconteceu no último Enecamp. Que a gente tem lá no CTG um trio de truco e nas etapas que a gente faz no circuito interno ali, se classifiquemos e a gente foi, né? Vamos ter que começar a história por mais ou menos 1 a 2 semanas antes que a gente fez, né? Vamos pegar meu trio, né? Que é eu, o Alisson e o Rafa. E daí tem minha esposa, que é a reserva lá, que vai quando precisa. Jogou uma vez só, daí tá no início, né? E vamos treinar. E daí fomos lá no CTG, né? Treinemos direto lá e fizemos uma carne para comer. Tomemos uns tragos, negócio. E fomos longe à noite, né? Isso lá, jogando e gole, não sei o que, né? E daí tem o Rafa, meu companheiro, lá tomou umas par de canha lá, ele animado. Chegava no jogo e truco, envido e todo contente. Umas horas lá, ele me sobe em cima da cadeira e sobe em cima da mesa e lá, e truco, não sei o que. E eu não sei a gauchada que ele quis fazer naquela hora. Ele deu um pulo lá, mas assim, ó, foi o tomo mais feio que o cara que deu ontem ali na entrada. Mas ele caiu de panchaço no chão. Resultado, machucou o ombro. Semana antes ali do Enecamp, marcaram a cirurgia. Tá, beleza, né? Tem eu e o guri, daí entra a minha namorada no lugar, né? Tudo tranquilo. Mas detalhe que não foi pensado. Podia ter parte a gente jogar no domingo. E o Piá novo, e ele ia fazer o Enem esse ano. E no domingo, de tarde, o que ele tinha? O dito do Enem, né? Mas claro, né? O Piá tem que fazer o Enem, né? Porque, vamos ser sinceros, se depender de baralho, não faz a vida, tia. Tudo bem que é meu companheiro, mas meio complicado. Então, vamos atrás de outro, né? Daí tem meu compadre. Meu compadre sabia jogar de vez em quando com nós ali, umas partidas. Falei, na falta, né? Vai ele mesmo. Foi eu, meu compadre e minha esposa lá daí, para jogar o Enecamp. Daí se combinemos tudo, vamos sair na sexta de tarde, a gente chega lá tranquilo sexta de noite, né? Ajeita as barracas, janta lá, que a região estava disponibilizando a janta lá. E na semana antes que nós estávamos se combinando, a minha comadre já falou pro meu compadre, viu, tu tem o colchão de área baraca, né, pra gente dormir, né? Tu tem? E ele, sim, tem, tudo ok. Pegamos, se bandiemos sexta-feira lá, apesar de sair do serviço, se juntemos tudo as coisas, em cima da caminhonete aqui, ó, pô, o Marau. Dá quase 2 horas de viagem lá da minha cidade até lá. Cheguemos lá, vamos descarregando as coisas, armei minha baraca dele, e ele armando a dele do lado, né? Mas, ó, eu olhando ele armando aquela baraca lá, era meio pequenininha. Eu olhei assim, ó, fiquei quieto, né? Não ia falar nada. Mas um anão tinha que ir deitado, porque de pé não ficava. Nesse meio tempo, volta a minha namorada e ela, né? Que tinham buscado as coisas na caminhonete. E ela pra ele, viu?
mas tu não disse que tinha uma baraca grande? E daí me trouxe esse negócio pequeno, como é que nós vamos caber dentro? E os dois são meio reforçadinhos assim, não? Mais ou menos da minha... Um pouco mais alto que eu e da minha espessura. Mas ela meio... resmungou um pouco com ele, que aquela bicha é braba, tinhosa. E foi de volta lá para lá. Foram de novo lá para fora, não sei o que foram fazer. Beleza, né? Montemos ali, daí tinha uns colegas do lado ali, o pessoal ali do galpão mesmo. Estavam enchendo os colchões, aquelas maquininhas lá que tocam o vento para dentro, né? Aí eu falei, não, empresta aí pra gente, né? Para não ficar bombando, né? Que é ruim. Não, sim. Esperei lá, enchendo o meu, né? E daí o Piá tira para fora o colchão dele. Para desenrolar, olhei aquele colchão. Cara, era um colchão de solteiro. Eu olhei para ele, meu Deus, tu vai apanhar hoje. Ele tá lá enchendo, chega ela. Ela dá 2 olhadas para ela, sabe? Para ele assim, ó. Mas parecia que ia matar ele. Ia pular no bicho. Mas xingou ele, que não sei o quê. E vamos dormir aonde nesse colchão? Ela dizia para ele. Mas destratou, coitado, né? Na beleza, ficou meio bravo, mas não tinha o que fazer, né? Era aquilo lá ou nada. Aí foi, a gente jantou. Comecemos a tomar um gole de fernet ali com a gurizada. Tinha mais umas cachaças junto, a cerveja. E disso vem 10, e vem 11, e vem meia-noite. E daí minha esposa começa a ficar com sono. E daí assim, se tu sabe, o negócio é o seguinte, se ela tá com sono, a gente tá com sono e a gente quer dormir. Que é os dois ou nada. Aí eu já venho contente lá, que não, mais um copinho, depois eu vou dormir. E foi 1, e 2, e 3, e 4, isso deu 1, 2, 3 da manhã. E ela dentro da baraca, né? E daí ela estava dentro da baraca, pensei, daí tá dormindo. Fui fazer mais um copo, fui bem tranquilo lá, né? A caixa no chão, abri a caixa, né? Eu colocando gelo tranquilo, fazendo barulho. Do nada só escuta. Abriu o zíper, coloca a cabeça para fora e fala para mim, Andrés Natan, vamos dormir, é? Deu. Amanhã tem que jogar. Eu falei, não, calma, mais um e eu venho. Ela olha para mim, se tu tomar mais um, eu vou jogar fora tudo que tem dentro dessa caixa. E eu falei, vai dormir. Eu peguei, virei as costas e fui embora. Quando eu estou saindo na porta do pavilhão, ela salta para fora da baraca, ela pega aquela caixa e sai correndo, assim, ó. Tava de chinelo, saiu correndo do chinelo, voando para um lado e para o outro, se enfiou dentro do banheiro das mulheres. Aí eu pensei, bom, agora já que foi, né? Vai fazer o quê? Vou correr atrás, não tem como entrar no banheiro feminino. Isso passou, daí depois, quando era umas 3h30, 4h, voltei lá para dormir. Cheguei perto da baraca, ela escutou. Eu fui recebido já com um coice, assim, ó. É que nem aqueles coices de mula chucra, mais ou menos. Deus do céu, os meus joelhos não são bons. Eu levei uma lá, fiquei uma semana assim, meio manco. Deitei quieto, não falei nada, que depois apanhava mais. Aí, de um lado meu, tem outro piá que também já estava junto com nós bebendo. Foi deitar e estava lá. Deixa eu tomar um pouquinho a mais, não sei o que, filme, não sei o que. Escutando do outro lado, meu compadre entrou dentro. E ela, a minha comadre pra ele, e o que tu quer ali? Mas deita ali no chão, ninguém mandou trazer o colchão de casal. Então solteiro fica no chão agora. E escutei 2, 3 tapas, assim, apanhou. Fiquei bem quietinho, virei pro meu lado, dormi, e outro dia, 8h30, tinha que estar lá jogando. Acordei no outro dia meio azedo, né? Calculo que foi o gelo que fez alguma coisa errada, aquelas marcas meio ruins, acho que lá que vende. Não pode ter sido outra coisa. Aí fomos jogar, né? O problema é que meu trio, eu passei os códigos para ele na semana antes. E daí? Eles cantavam as cartas. Quando cantavam que tinha carta, eles não tinham. Aí eu chamava truco e os caras me ganhavam. E no Invida era mais ou menos pareio. Não, eu tenho. Não tinham nada. Chamava Invida, os caras, quero. A pessoa ia lá cantar, 22. Na tristeza, só apanhei, mano. E daí quando tinha, não falavam nada, né? Eu fiquei indignado. Mas se me pedirem, não perdemos nenhuma partida. Posso ter ganho a derrota, mas perder nunca. Chegou de noite, já não tinha mais esperança pra gente. Fomos lá, comemos a janta, churrascão, bagual de top. Meu Deus do céu, encheu o bucho. E daí a minha comadre falou com o meu compadre lá, conversando, e falaram, pá, mas se fosse de ir para casa, né? Que dormir de novo naquela baraca pequena, amontoado num colchão de solteiro. Eu falei, mas tá bom, então vamos, né? De tarde não tinha bebido. Aí
Mas daí alguém tem que vir na frente comigo, porque eu tô meio cansado, não tinha dormido nada, né? Vai o cara pega no sono, a viagem é longa. Não, daí o meu compadre falou, não, pode deixar que na frente eu vou contigo, a gente vai conversando, vamos tranquilo. Não, eu falei, beleza, então. Carregamos todas as coisas e, ó, se mandei embora. Mas isso eram umas 10, 11 horas já da noite. Cara, não deu tempo de sair de Marau, ele estava lá do lado, ó. Não, era para ficar acordado. A minha esposa também dormiu, daí voltou conversando eu e minha comadre. Assim, ó, nunca vi isso aí, tanto assunto. Chegamos tudo tranquilo, né? Bati nas costas dele. Acorda, acorda. Ele, todo mundo. Falei, chegamos em casa, homem, vamos. Beleza, fui para casa, né? Dormimos tudo tranquilo. Na semana seguinte, tinha reunião na região lá, para ver como é que foi o evento, e ver o que podia melhorar e o que estava bom, né? E lá o povo conversando, não sei o quê, e daí tinha um murmurinho de assunto lá, o pessoal apavorado. Eu pedi, o que houve? Daí estavam contando lá, o cara contando assim, não, minha esposa, na sexta passada de noite, estava tomando banho. Diz que do nada entrou uma mulher lá dentro, correndo, se batendo, devia estar tchuca. Mas eu falei, mas por quê? Aconteceu o quê? Não. Ela entrou com o cooler para fazer bebida e acho que ela foi no banheiro para fazer as necessidades. Em vez dela fazer bebida dentro do copo, não, ela fez dentro do vaso e mijou no copo. E, na verdade, a minha esposa, que ela estava jogando todas as bebidas fora, gente, perdi. Ela disse que tinha um tantinho assim de Fernet. No mínimo meio Fernet, jogou Fernet, gelo, coca, tudo dentro do vaso. E daí saiu tudo essa história, esse bafafara. Ele, amor. Essa é a história de hoje. Boa noite a todos. Me chamo Eudes Lima. Venho de Viamão, representando o CTG Setembrina dos Farrapos, da primeira região tradicionalista. Tchê, eu vim contar uma lembrança, na verdade, quando eu era mais novo, eu era capataz de uma fazenda, porque nitidamente eu sou campeiro, né? Então, cuidava de uma fazenda lá no Caciqui, lá para o sul, na verdade, perto de São Gabriel. E o meu patrão, o seu Antônio, um senhor de seus 80 anos, coisa mais querido, vem. Ele tinha um hobby, né, tchê? Ele gostava de andar nesses leilão, comprando e vendendo gado, né? E, numa certa feita, ele me deixou cuidando da criação, mas você foi para a cidade participar desse leilão. E eu lá cuidando dos bichos, né? E chegando lá no leilão, ele gostava de comprar touro, né, tia? E chegou um touro, 900 quilos, com um chifre gigantesco, quase nem passou do brete. E ele olhou aquele touro, eu vou arrematar esse touro. E deram lance aqui, lance ali, ele sempre cobrindo os lances, né, tia? E conseguiu arrematar o touro e tentou trazer o touro, né, tia? Só que o touro não entrava dentro do caminhão porque era um touro muito brabo, muito brabo. Por fim, conseguiu. Chegando na fazenda, eu já olhei lá, aquela barulhada dentro do caminhão, e eu, meu Deus do céu, o que ele está trazendo? Daí ele desce do caminhão e diz, eu trouxe um touro, só que assim, ó, tu tem que ficar cuidando dele 24 horas, porque o bicho é brabo. Eu, tá bom, né? Larguei tudo que eu estava fazendo e fiquei lá em prontidão, cuidando do touro dentro do cercado. Mas eu tinha meus afazeres para fazer, né? E me fui. O touro não vai fugir daqui. E me fui. Só que do lado da nossa fazenda tinha o seu Juarez. Seu Juarez era o compadre do meu patrão, o seu Antônio. E o seu Juarez, ele também era um senhor de idade e era casado com a dona Joana. Tchê, a dona Joana era uma moça mais bonita que a laranja de amostra. Uma mocinha dos seus 30 e poucos anos, que jurava de pé junto que casou com o velho por amor, né, tchê? Não pelas 88 fazendas que ele tinha, mas pois bem, né? Ela era uma moça muito faceira. Faceira, vivia se engraçando para todo mundo. Os capatazes da fazenda, tudo, na volta lá, já conheciam a dona Joana. Tinha uma bagagem extensa de coisas que ela fazia ali. A gente tudo sabia, mas não contava, né?
Porque seu Juarez, coisa mais querida, né, tia? Não vamos acabar com o velhinho. Pois bem, voltei lá para olhar o touro. Quando eu chego lá, cercado arrebentado, e eu, meu Deus do céu, o touro fugiu. Meu patrão chegou, olhou o cercado arrebentado e, eu dizia, aí, tchê, pedi para te cuidar do touro. Touro fugiu. Eu, tá, meu patrão, eu vou dar uma olhada por aí para ver se eu encontro. Aí me fui. Um rastro de destruição, ele ia passando pelas fazendas, tudo arrebentando tudo, quebrando tudo, e só o rastro. Não achei o touro. E voltei correndo para a fazenda. Ô, seu Antônio, não achei o touro. Seu Antônio, não. Então tu vai fazer o seguinte. Eu estou tendo muita incomodação com esse touro, tchê. Comprei ele agora e não tem jeito. Vai atrás do touro. Fui lá, encilhei o pingo, botei a espingarda nos arreios e me fui. Parei num capão de mato. E fiquei lá em prontidão, né? Espingarda pronta. Se o touro aparecer, azar, não vou levar ele vivo. Vou levar ele morto para parar com esses incidentes que ele está fazendo aí em todas as fazendas. Deu umas 6:30 da tarde, 7 horas, já começou a escurecer, e eu vi um barulho no canto do capão. Eu vou lá olhar, né? Chego pé por pé lá no meio dos matos. Quem é que está lá? É o touro? Não. É a dona Joana, um dos capatazes da fazenda. E aí, o que eu faço? Vou ter que ficar aqui esperando o touro e a dona Joana ali. Como eu trouxe a barraca, fiquei esperando. Passou-se um dia, no outro dia, o mesmo horário, fui olhar para ver se era o touro, a dona Joana ali de novo. E ficou uma semana nesse, da dona Joana lá, aparecendo com um, aparecendo com o outro. Deu, não dá. Vou voltar lá e vou falar para o seu Antônio, tchê, não vou achar o touro, né, tchê? Voltei para lá, ô, seu Antônio, cansado, suando, olha, estou dormindo lá, mosquitaiada. O touro não aparece de jeito nenhum. Olha, eu disse, não tem jeito. Volta lá, tem muita destruição, muita incomodação. Volta lá e tu só volta aqui quando tu me trouxer o touro uma notícia dele. Lá fui eu de novo. E fiquei no capão, esperando o touro. E passasse uma semana, passou-se 2 e nada do touro, e nada do touro. Chegou umas 8 horas da noite. E eu, vou lá, né? Dar mais uma espiadinha, senão eu desisto. Quando vê, eu olho lá de longe, me passa uma guampa, bem de longe assim, deu, é agora. Me preparei, apontei a espingarda e segui aquelas guampas lá e dele o balaço. Acertei, né? Peguei e voltei correndo para a fazenda, faceiro da vida. Tchê, cheguei lá, faceirão. E o meu patrão se arrumando para sair correndo, tchê, subindo na caminhonete, se indo. Deu, patrão, cheguei. Olha só, tem uma notícia, acertei o guampudo. E ele, não, eu disse, não posso fazer nada agora. Tu não acredita? Acabaram de dar um balaço no meu compadre. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Zé Moraes, aqui do Essência da Tradição de Venâncio Aires. Cansado, estou aqui, mas é porque a gente gosta, né, gente? Aí, ó, quantas crianças a gente tem envolvida nesse Enarte, Fest Mirim, Fest Juvenarte. Essa é nossa lida. Isso a gente faz porque a gente gosta. O que eu vim contar para vocês hoje é do começo do Essência da tradição aqui da nossa cidade vizinha. Bem, tudo começou na toca. Muitos aqui sabem onde é que é a toca. A toca é uma cabana que tem no meio do mato, no Parque do Chimarrão. Essa toca abrigava 12 famílias. O começo de uma história que tem hoje 7 pessoas na finalíssima do Enarte. Parece que o Essência veio para ficar e veio
para incomodar. Bem, lá na toca se reuniam essas 12 famílias, que foi crescendo e crescendo e virou 25 famílias. Só que daí ficou um pequeno lugar. A gente fazia jantas todas as sextas-feiras. Um fazia um churrasco, uma carne de panela, um chapão, e assim toda sexta-feira. Só que as crianças ficaram rodeando ali nós, e nós precisávamos achar um lugar para essas crianças ensaiar. Ensaiávamos em ginásio, mas nós precisávamos ter um lugar, uma referência, até mesmo para dar exemplo para as crianças. Foi aí que surgiu a ideia de conversar. Por que nós não montamos um CNPJ dessa entidade? Por quê? Se nós já temos um número suficiente de ter um grupo folclórico. Foi aí que pedimos ajuda para a Luci Carme, que eu acho que a Luci Carme está aí, e montamos o CNPJ do Essência da Tradição. Bem, dali em diante, a coisa mudou. Ideias começaram a surgir. Vamos construir um galpão. Mas como, se nós não temos dinheiro nem para muito custear um instrutor para dar aula para a Mirim, que recém estava começando? A Chiru tinha 5 casais. Como? Daí entrou o Tarcísio. O Tarcísio é um colega nosso, da Chiru, que disse assim, ó, pessoal, eu tenho uma gaita, e o dono dessa, para quem eu vendi essa gaita tem um mato, lá em Pantano Grande. Quem sabe a gente não troca essa gaita por um mato de eucalipto, alguns pau de eucalipto, para fazer um galpão? Daí um Chiru disse assim, mas nós não temos onde botar esse galpão. Onde é que nós vamos botar? Aqui no parque? Se vocês conhecem lá, o Parque Chimarrão não deixa construção nenhuma mais. Mas onde é que nós vamos construir esse galpão? Daí eu pensei assim, bom, mas eu tenho um lugar lá, eu tenho uma chácara aqui em Tangerinas, que é interior, perto de Vila Arlindo, aqui, quem conhece a região, que eu não uso aquela área. Dá 1 hectare, mais ou menos. E nós podemos montar o galpão lá. Daí o Tarcísio, fechou. Então, eu vou trocar essa gaita com o Joãozinho, lá de Rio Pardo, e nós vamos lá buscar essa madeira. Dito e feito. Saímos um sábado, eu, o Tarcísio, o Aquino, que está aí, e mais o Joãozinho, que nós pegamos em Rio Pardo. Chegamos lá em Pantano, onde que era o mato de eucalipto do cara. Chegamos, pegamos a direção de Lajeado, passamos a 290, que vai a Porto Alegre ali, e chegamos. Daí eu disse assim, quando nós caímos para a estrada de chão, eu perguntei para o Joãozinho, que estava na frente, ele, o Tarcísio, estava dirigindo, ô Joãozinho, está longe esse teu mato de eucalipto aí? Que nós ia trocar pela gaita, né? Não, é logo ali. Daí o Aquino estava do meu lado. Eu disse, Aquino. Ele disse, logo ali. Significa que está muito longe isso. Por quê? O Aquino me perguntou. Porque quando saiu logo ali, significa que é longe demais. Dito e feito. 22 quilômetros de estrada de chão. Aí chegamos no mato de eucalipto. Lindo. Uma baixada. Daí eu perguntei para o João, ô João, quantos hectares tu tem aqui? Nesse lado direito eu tenho 200 hectares. Credo, João, mas que tanto mato de eucalipto tu tem, né? Mas, e o lado de lá eu tenho mais 250 hectares. Meu Deus do céu. Tá. Daí o João e o Tarcísio desceram na frente, o João puxou um facão. No que o João puxou um facão, o João e o Tarcísio saíram caminhando na frente, conversando, e eu aqui, mais uns 10 passos atrás. Eu olhei para aquele facão e disse assim, Aquino, o que tem aquele facão do homem? Ele é pontudo, ele não é um facão, ele parece uma adaga, ele é afiado dos 2 lados, da ponta. Nunca vi um facão desse, gente. Daí o Aquino disse assim, vai lá e pergunta. Eu digo, não, Aquino, vai lá e tu pergunta. Não, mas quem é curioso aqui? Mas não deu 5 minutos, eu já estava lá perguntando, ô, João, o que é que esse teu facão aí tu tem afiado nas 2 pontas?
Daí o João parou, olhou para nós e explicou. Bom, aqui tem muito cateto, Pantano Grande. E esse facão, se os catetos vêm, eu espeto neles para eles não avançar na gente. Eu digo, sério isso? Claro que é sério. Aqui tem bandos de cateto, eles invadem aqui. Eu digo, meu Deus, onde é que nós viemos se meter, gauchada? Tá. Daí, no outro final de semana, como nós já tinha fechado o acordo com o João, pela gaita, os pau de eucalipto, para erguer o galpão lá em Tangerinas, que é interior de Venâncio, fomos no outro sábado. Aí, sim, aí foi 3 carros, juntamos motosserra, facão, machado, e enchemos 3 carros de tralha, e comida, e churrasco, e tudo de acampamento, para passar o sábado lá. Estávamos lá acampados, aí foi o Guto, foi o Luzandro, foi o Célio, foi o Tarcísio, foi o Aquino, foi o Galarça, foi eu, foi um monte de gente, o Luciano, que está aí também. Fomos tudo para lá, para derrubar essas árvores, para depois pelar elas, pelar o pau, né? E, no outro sábado, chegar com o muque, pegar para carregar lá para a terra onde ia ser erguido o galpão. Nós chegamos de manhã cedo lá, abancamos assim, o Guto, já que é nosso fazedor das boias, ficou ali no acampamento, bem na beira da estrada. E nisso eu reparei que passava uma rede elétrica com cabo de aço. Eu digo, olha aqui, ó, gente, essa rede elétrica passa um cabo de aço embaixo dela. Daí o Tarcísio falou, não, essa rede é porque se uma madeira cai, ela não arrebenta. Ele me explicou, né? Eu também não conhecia. Tá. E o Joãozinho disse assim, vocês podem cortar daqui para baixo, que era uma baixada enorme, todos os paus que vocês consigam carregar no muque, que é um caminhão muque. Tudo tranquilo. O Tarcísio e o Luciano, que está aí, começaram a derrubar mato de eucalipto. E nós começamos a pelar pau de eucalipto. E foi a manhã inteira. Perto do meio-dia, o Guto quase com a boia pronta. Eles resolveram cortar uns últimos pau perto do acampamento. E não é que num corte de uma madeira perto desse acampamento, veio um vento e a árvore era para cair para um lado e caiu para o outro em cima da rede. E o Guto largou. No que o Guto largou, ele se escondeu e a ponta dos galhos benzeu o Guto. E o Guto, pelo amor de Deus, você querem me matar, seus loucos? E o pau equalizou. Sabe o que equalizou? Ele ficou paradinho em cima da rede. Só não arrebentou, porque tinha o cabo ali. Tá. Daí eles cortavam um lado, baixavam o outro. Cortavam o outro, baixavam o outro. Cortavam, e assim foi. Sobrou 1 metro da madeira. Chegou a ficar branca, da cor dessa toalha aí. Tanto choque que aquela árvore levou. Não demorou muito, caiu. Caiu a rede. E aí a gente viu o caminhão da energia passar. Os homens estão aí. Deve ter caído a energia. Tá. Daí paramos ali, já tinha carga suficiente para o caminhão muque pegar ali, já era o que nós tinha direito pelo valor da gaita, né? 8 mil na época, a gaita. Então, vamos parar e vamos almoçar, e deu tarde, vou só pelar o restante dos paus de madeira que ficou no chão, cortado. Tá, até aí tudo bem. Almoçamos ali, o Guto voltou para o churrasquinho ali, comemos. Daí, logo depois do meio-dia, 13h, nós voltamos a pelar pau. E, nisso, o Célio, que é o nosso fazedor de galinhada, pena que ele não está aí, o Célio é o nosso fazedor de galinhada, ele sumiu. Mas, de manhã, eu tinha visto aqueles, sabe, vocês devem conhecer, esses sacos de silagem. Volta e meia, um saco de silagem passava para lá, passava para cá. Sacos de silagem, solto, assim, no mato. E eles faziam um barulho estranho. Porque ali é a fazenda, né? Uns grotão lá no Pantano Grande. E o Célio sumiu, acho que deve ter ido fazer alguma necessidade dele. E nós ali pelando o pau. Eu digo aqui, o Célio sumiu. O Aquino e o Galarça no outro lado, assim, pelando, e eu aqui pelando. Daqui a pouco a gente olhou para o lado de baixo, assim, e vem o Célio.
meio que vestido, meio que nu, assim, usou para nós, assim. Isso é verdade, gente. Eu tenho a prova para contar. As provas, as fotos. E o Célio passou por nós numa velocidade que eu não entendi o porquê. Daí ele só falou assim, corram que os bichos estão vindo. E eu digo, meu Deus, do que se trata, né? Nós ali intertidos, com a cabeça baixada, tirando a casca daquela madeira toda. Daí eu digo, o que foi, Célio? O que houve, Célio, que tu tá nesse desespero, nem vestido tu tá? Os catetos estão vindo aí. Cateto, gente, é o porco do mato, para quem não conhece. Ah, não. Sério? Sério. E o Tarcísio, o Luciano, que estava mais, e o Guto, que estava mais perto da estrada, pularam a cerca e foram para a estrada. O Aquino e o Galarça ficam ali. O Aquino e o Galarça se enfiaram atrás do eucalipto mais grosso, e eu subi num fino e fiquei lá, uns 4 metros de altura. Me agarrei e subi. Ué, sai, você está vendo esses bichos aí, né? Daí o Galarça pulou de trás do eucalipto grosso, assim, com 2,38 carregado. Não, gente, vocês tinham que ter visto. Ele disse assim, deixa que venha que esses bichos vão se arrepender. Eu olhei assim, ô Galarça, o que é isso, Galarça? Como é que tu tá carregado com até a boca e não avisou nada que tu trouxe 2 revólver para cá? Não, mas é que se esses bichos viessem, eu já estava prevenido. Meu Deus do céu, que perigo, esse homem com 2 revólveres carregados até as goelas. Ô, Galarça, depois tu conta aqui a história, tu também vai ter que vir aqui contar o caos. Tu sabe disso. Bom, resumindo, se acalmou, eu desci da árvore e fui mais abaixo. Veio, o que tinha? O que tinha? Se tinha mesmo os bichos. E não era, gente. Era aquele saco de silagem. Porque quando eles passavam para um lado, eles faziam barulho. E quando eles passavam, depende do vento, eles faziam outro barulho. E o Célio achou que aquele saco preto fosse os catetos. Mas não era. Era só os sacos de silagem. Pura da verdade. Daí, para resumir, nós voltamos tudo para o acampamento, fomos tomar um café, um chimarrão lá, 5 horas da tarde. E aí, pessoal, por hoje acho que gel, né? Pois é, daí o Célio disse assim, o Célio que estava lá fazendo as necessidades, disse assim, tem um problema. Mas o que foi, Célio? Eu perdi meu óculos. Como perdeu teu óculos? Pois é, lá para baixo eu perdi meu óculos. Não, Célio, tu perdeu teu óculos? Esse óculos é um óculos caro, né? Aqueles óculos de bivolt aqui. Sério, Célio? Sério, perdi meu óculos. Tem que me ajudar a procurar. Nós começamos a procurar aquele óculos por aquele mato todo e não achamos um óculos. Resumindo, daí no jornal do almoço, quando deu que tinha cateto para o lado de Bagé, para o lado de Alegrete, a gente brinca com o Célio. O Célio, dá uma olhadinha, vê se esse cateto está com o teu óculos. Gente, o Essência está aqui para contribuir. Muito obrigado. Bueno, então, me chamo Bruno Arcari e eu venho lá da cidade de Vila Lângaro. Pequenininha cidade, mas vou contar para vocês, hoje eu estou representando a cidade de Água Santa. E essas 2 cidades fazem parte do meu caos. Bueno, então, eu cresci junto com a minha família, com os meus tios, muito próximo, principalmente da parte da família do meu pai. E o tio que eu acho que... Acho não, sem dúvida, eu tive maior presença, foi o tio Miria. O tio Miria, um índio velho, mas pensa num bugre grongueira, né? Duro e honesto era ele. Trabalhador a vida inteira. E tio Miria me conta uns calos, ou volta e meia, que ele bota a mão no fogo, que foi ele que aconteceu. O caso que eu vou contar dessa vez foi que, como ele era muito trabalhador, índio velho, lá para os anos 20 ele trabalhou para o coronel Gervásio Anes, lá na cidade de Passo Fundo. E com isso adquiriu muito conhecimento, tanto campeiro quanto religioso. E como o coronel Gervásio Anes era rigorosamente católico, ele falou certa feita para o tio Miria, seu Miria,
Preciso que tu compre peixe, vá pescar, dá teus pulos, que amanhã é sexta-feira santa e eu preciso comer peixe. A tradição manda. Tio Miria, com aquela calma dele, sempre largou uma general. Ele chegava ao Coronel Gervásio como general de tanto respeito que ele tinha e não ousava fazer algo contra as mandaças do coronel. Mas essas horas da noite, quase 10 horas da noite, onde é que eu vou achar peixe, general? Não me interessa, eu quero que peixe é para amanhã, de preferência tilápia. Bah, general. Mas essas horas da noite, pensar bem, só lá no pesqueiro dos Bueira. Pesqueiro dos Bueira entre Água Santa e Vila Lângaro. É como se fosse uma sanguinha, mas que dá peixe até hoje que vocês não têm noção. Vou contar para vocês. Não me interessa, eu quero peixe. Mas general, mas diz que lá no pesqueiro tem visagem. Ah, que visagem, homem? Índio velho que nem tu, vai ter medo de visagem? Mas pois é, general. Como é que eu vou te dizer? Tem o Tatá Titi. Tatá Titi, diz o coronel. Pois é. Diz que da meia-noite em ponto, começa. Tatatá. Tatatá. Eu não me arrisco nesses lugares aí. Ala, puxa. Mas bem que foi. Eu quero peixe. Ficou na cabeça do tio Miria que o coronel queria peixe. Se embodocou e foi. Pegou a mala de garrupa, botou uma varinha de pescar, o anzol, linha, juntou umas minhocas no costado ali, botou uma lanterninha de 6 elementos, coisa mais bonita. Diz que aquela lanterninha lampeava a testa de São Jorge. Tão forte que era. E aí, você foi. Lá um pouco voltou para trás pegar a garrucha, né? No medo de visagem, vai fazer o quê? Foi lá, pegou a garrucha, 6 tiros, botou para dentro. Agora eu me vou. E o petiço foi. E se for, e se for, e se for. 36 quilômetros depois, chegou no pesqueiro, um silêncio danado. Botou-lhe a varinha, a minhoca. E vem um, e vem dois. Mas só vinha jundiá, carpa, nada da tilápia do coronel. E vem outro, e vem outro. E começou-lhe a vir. E veio uma, e veio duas. Encheu um balde de tilápia. Ficou feliz. Deu umas 11h30, vou agarrar o pé, vou embora. Mas estava vindo tanto peixe que ele ficou até meia-noite lá. Dito e feito. Meia-noite em ponto. Tatatá, tch, tatatá, tch. Ah, alargou as bombachas, né? Se escorregou tudo. Chegou, puxou-lhe da lanterninha de 6 elementos e lampiou. Pum! No que ele iluminou aquele mato, aquele capão de mato, todos os passarinhos se acordaram, começaram a cantar, achando que era de dia. Numa força daquela luz. E de novo, tatatá, tch. Borrado que nem só ele, desceu a pena da barranca, olhou assim no canto do açude, tinha um pé de quebracho. Os antigos, eles acreditam que quando cai um raio em cima de uma árvore, ela petrifica, né? Ela fica a coisa mais dura que ninguém vai cortar, não tem serra que corte. E nisso, ele olha, vem de lá o barulho. Tá, tá, tá. Tch. E se foi. Eu vou criar coragem. Pegou a garrucha, colocou do ladinho e foi indo. Foi indo. Quando chegou, olhou na verada assim, um pica-pau da cabeça vermelha. Suado, suado aquele pica-pau. E de novo, tá, tá, tá. Tch, tá, tá, tá. Tch. Tio Miria descobriu o que era a dita visagem. O pica-pau batia naquele quebracho, mas com uma força, fervia o bico do pica-pau, ele descia lá embaixo e ia esfriar o bico lá na água. Daí fazia tá-tá-tá, tá-tá-tá, ia esfriar o biquinho dele na água. Essa história a tio Miria que me contou, quem sou eu para duvidar dele? Bom, muito obrigado.
Boa noite, então, gauchada. Boa noite, já. Me chamo Rafael Ferraz Lopes, sou lá da cidade de Passo Fundo, 7ª região tradicionalista, terra do nosso saudoso Teixeirinha. Faço parte do CTG Dom Luiz Felipe de Nadal. Senhores, hoje venho lhes contar um caso de uma peleia, uma peleinha rápida, que aconteceu no passado e ficou no passado, né? E por isso que eu digo que cada vez temos que valorizar mais essa categoria aí, que traz para os dias atuais esses causos aí, temos que dar um jeito de puxar mais e valorizar cada vez mais, né? Por isso que é meu primeiro Enarte, estamos aí para segurar essas pontas aí, né? Esse caso aconteceu com meu bisavô, José Alves Pereira. Pense num homem baixinho, se media em palmo mais ou menos o homem, em palmo, mas sempre bem pilchado. Bota, espora, bombacha, né? Camisa branca, lenço vermelho, chapéu preto, era mais ou menos a estampa do homem. Guaiaca e um ferrinho dependurado na cintura, sempre. Era um 22zinho, cromadinho, cabinho de osso, 7 tiros, uma coisa mais linda, era relíquia do velho, né? E sempre companheiro das andanças do homem, né? Por ele ser desprovido de altura, né? Ele tinha que achar alguma forma de conquistar as prendas, né? Sempre tocava de achar alguma forma, né? Era, trovador. O homem velho teve 3 casamentos. Eu faço parte do primeiro, com a minha bisavó Gonçalina, que veio a falecer mais um tempo ali, né? E veio o segundo casamento, que eu não vou falar o nome da prenda aqui, porque eu não sei qual foi o destino dela, não sei o que aconteceu com ela, então daqui a pouquinho tem algum parente dela aí, eu não vou me comprometer, né? Eu vou dar uma segurada, né? O caso aconteceu no dia 29 de dezembro de 1976. Eles moravam ali na Campina de Pedra, distrito de Trindade do Sul, antigamente pertencia a Liberato Salzano, a Perambeira, velho. Só mato e pedra, né? Aconteceu por ali, mais ou menos, o caso, né? Então, chegou nessa data, todo mundo sabe, né? Que é festa para cima e para baixo, comilança e carnes, beberagem, coisa nada e tal. E o velho não ia deixar fazer diferente, fazer uma carninha também para a família, né? Avisou a prenda que ia trabalhar, né? E daí, no final do dia, subir na Colônia Nova, que é um trecho de terra um pouquinho para cima ali, buscar uma serra para picar uns pedaços de carne menor, né? Da criação ali, né? Aí veio a rateada dele, avisou a prenda. Essa prenda era uma vida mais nova que ele. Ela tinha seus 30 e poucos e ele tinha seus 70, e lá vai bomba, né? Mais ou menos por aí, né? E a prenda era faceira, era curtida, gostava de uma prosa, né? E andava de rolo, de conversinha com o vizinho deles ali, né? Andava, naquela época, né? No meio daquele matão ali, a gente não sabia, né, o que acontecia. Então, chegou nesse dia, a prenda se adiantou, deixou avisado, né, o vizinho, que dia tal, hora tal, no mesmo lugar nós vamos prosear. Vamos fazer aquelas prosas que a gente sabe fazer, né? Então, o velho montou o bainho dele, um bainho cola preta, coisa mais linda do mundo, uma relíquia também do velho, né? E você foi para a colônia buscar a dita serra, né? A prenda chegou lá, encontrou o vizinho, né? Prosearam uns minutinhos ali, e não sei porquê, eu acho que ela previu, fez alguma coisa, não sei com o que ela mexia, que aquele dia ia dar alguma coisa estranha, né? Então, ela pegou e, no meio da prosa, foi embora. Deixou o homem desnorteado, a cabeça brabo, irritado, furioso, né? E aí, onde é que ele veio fazer uma das maiores covardias que eu acho que aconteceu naquela época? Feia coisa. Chamou mais 2 irmãos, né? Subiram em cima de um barranco, né? Se esconderam debaixo de um pé de bergamoteira, uma bergamoteira rasteira, assim, né? E esperaram o velho voltar. O velho vinha, trotezito, né? Assoviando, tranquilo. E ele sentiu um cheirinho de fumo de corda, assim, um cheirinho meio docinho, sabe? E o cavalo já oreiou, sentiu também, mas já era tarde. Aquela bergamoteira largou tanta pedra para baixo, A segunda acertou bem certinho as partes íntimas do velho. Judiou do velho. Deixou maleixo, né? Mas ele sentiu o tranco velho e começou a procurar onde é que vinha e coisa e tal, começou a olhar. Dali a pouquinho veio mais uma monaia. Acertou do lado da cabeça do velho. E o velho já esvaiu em sangue, tonteou e ali preteou os olhos. Os 3 viram que tinham acertado em cheio ele, né? Saíram de trás da bergamoteira e foram indo para o lado dele, né? O velho voltou.
No que ele voltou com os olhos abertos, tudo fechado, tomando sangue já, mal das pernas, né? Conseguiu olhar onde é que estava, mais ou menos. Só sacou. Para mim, ele viu tudo em câmera lenta. Tudo em câmera lenta. Ele sacou-lhe o 22zinho, apontou mais ou menos assim, ó. Largou o estanho, deu no meio da cabeça do patife. Acertou bem certinho o que era para acertar. Ali já caiu, silenciou, ficou aquele silêncio. O velho dormiu de novo, voltou a dormir. E aqueles cavalos que no passado, não sei, eu acho que vinha com GPS instalado, porque os bichos iam certinho para casa. Não sei como é que pode, né? Os bichos eram diferentes. Levou o velho para casa, né? Os 2 irmãos só juntaram o ferido, levaram, veio a morrer. O velho, quando chegou em casa, a prenda já não estava mais ali. Alguém socorreu, ele levou para o hospital. Para encurtar a história, o homem velho conseguiu casar a 3ª vez, mesmo judiado das partes íntimas. E teve mais 5 filhos ainda. Então, é uma astúcia que eu tenho da nossa família ali. O homem velho era gaúcho, é um desses causos que acontece aí. Então, trazer em memória desse meu bisavô aí, para mim, é uma realização, é um sonho meu, né? Então, pessoal, muito obrigado e boa sorte aos próximos aí. Muito obrigado. Valeu. Boa noite. Eu não sei porque está todo mundo meio apartado, tem um vazio aqui no meio, isso me dá uma certa carência emocional. Se quiserem chegar mais, está tudo tranquilo. Eu sei que é muita falta de assunto, e até me perdoem falar de morte, mas estou meio emocionado porque o Joca morreu. Pobre do meu amigo. Morreu, faz 26 anos, mas ainda sinto que ele morreu. Não foi uma morte cruel, foi até bem tranquila, não muito tranquila, talvez até não tenha sido. Mas como é que eu conheci o Joca? Nós era parceiro de futebol e de baile. Como é que a gente se tornou parceiro? A gente sempre era o último a ser chamado, tanto no futebol e ser tirado para dançar nos bailes. E o baile principal, nós estávamos os 2 oitavados no balcão, comendo um pastel, um ovo colorido. Quando nós olhamos, vinha vindo a Marieta, mas em passo cerrado na nossa direção. E a Marieta sempre sobrava para aqueles infelizes que ficavam encostados no balcão e não tinham com quem dançar. Imediatamente eu me fiz de rengo e fui em direção ao banheiro, mas a Marieta, a rica Marieta, não é que ela fosse feia, não era feia. Ela era como uma arte moderna, era difícil de entender. E ela veio de passo cerrado na nossa direção, eu me toquei para o lado, ficou só o Joca parado no balcão. E ela chegou, ela olhava meio de lado, porque ela tinha um problema na vista, eu acho que era vazada, então uma vista era branca, a outra enxergava bem, então ela olhou meio de banda para o Joca, e disse, vamos dançar. E eu disse, ufa, não era para mim. Aí me senti um pouco pior, que agora sim, eu era o último do baile, e os 2 saíram bailando. O pessoal olhou porque o Joca era o seguinte, o Joca tinha cabecinha miúda, ele era mais alto deitado que em pé, era grande, mas era muito grande, com 1,80 m e 2,30 m de largura. E eles saíram dançando, aquele shotzinho curtinho, porque com as pernas curtas e gordinhas do Joca não dava para muito ligeiro. Bueno, para escândalo total do pessoal, a Marieta, que achavam que nunca ia ter ninguém, acabou o baile sentado numa cadeira, brincando de passarinho, com o Joca dando cuca na boca. Porque o café tinha acabado de ser servido naquele tempo. Eu acho que quem é mais velho daqui sabe que se servia café em baile. E era bom. Resultado, 2 semanas depois, casaram. E como a Marieta era moça direita, mas dessas direitas, daquelas direita radical, que em vez de ficar batendo perna na rua, ficava em casa fazendo uma compota, uma pontilha de guardanapo, casou de branco. Até o padre se assustou. O padre Otávio disse assim, mas é a Marieta mesmo? Eu disse, padre, eu era padrinho. E eles vieram e casaram, os 2. O Joca com uma camisa de volta ao mundo, com o umbigo aparecendo, muito bonito, um paletó xadrez, e ela de branco. Casaram, fizeram uma festa, muita comilança, de novo, porque a Marieta, além de tudo, era boa cozinheira, e bota cozinheira nisso. E dava comida para o Joca, até no dia do casamento, e depois do casamento foram para casa. E aí começou os fofoqueiros da cidade a contar coisas que não deviam. Olha, tudo que eu vou contar aqui para vocês, eu ouvi pela boca dos outros. Eu não sou de estar falando da vida de ninguém.
Mas dizem que mal ele chegar em casa e começou-se uma larida. Diz que era um jate pego, jate largo e não sei mais o que, e etc e tal, e os vizinhos deu olho, e no outro dia já comentaram, inclusive, com o Padre Otávio. Diz que foi uma anarquia a noite inteira. Tudo bem. Ele continuou, o Joca vendia lenha, e lenha de mato, lenha boa, cortada em lasca, uma lasca que valia a pena. Na época, eu acho que era uns R$5 o cento. E o Joca fez o dinheirinho dele, tinha a casa dele, tinha a fartura, e etc e tal. A Marieta começou a fazer comida para fora, ela fazia roupa branca de homem também. Eles começaram a ganhar um certo volume na vida. Mas os vizinhos não paravam de comentar que todo santo dia, depois do almoço, quando ela estendia o guardanapo na cerca e gritava: Joca, querido meu príncipe, venha cá, começava o griteiro. Era uma larida. Inclusive com ameaça de morte. Ela dizia assim: se tu parar agora eu te mato. E os vizinhos ficavam meio assombrados. Ou ela ficava meio católica e dizia: ai meu Deus do céu, que loucura. Todo santo dia. Até que um dia tinha a festa do padre. E o Padre Otávio nos chamou para nós carnear um porco. E era um porco grande. E chamou a Marieta para fazer o quê? O tempero do salame, o tempero da linguiça, o tempero do queijo de porco. Era o tempero para tudo e ela fazia. Nós chegamos às 5h30 da manhã, água quente, bota em cima do porco, etc e tal, rapa o porco. E a Marieta, tudo que ela fazia, ela levava uma colherada para ele provar. E ele provou a massa do salame, provou a massa da linguiça, provou um pedaço do fervido frito com mandioca, aí provava também a massa da cuca sem cozinhar, sem assar, desculpa, sem cozinhar, isso não existe, hora cozinhar cuca, sem assar. E foi comendo. E chegou a hora do almoço, veio as comidas, veio o risoto, veio a carne assada e ele comeu. E veio sobremesa, era arroz de leite, marmelada com queijo, e ele comeu. Tinha fruta em conserva, doce de laranja, e ele comeu. E no final de tudo, ele ainda tomou uma meia guampa de leite com mogango. E foram para casa. Nem precisou estender o guardanapo na cerca. Ela só disse: joga aqui, Joca, querido, meu mimoso, meu lindo, venha cá. E começou a larida. Só que dessa vez durou pouco. E daqui a pouco o Joca saiu correndo porta fora. E isso, como eu já disse, eu vi pela boca dos outros. Quem sou eu para estar se metendo na vida de alguém? O Joca sai correndo e chega no meio do arvoredo. O arvoredo deles era tão bem varrido, a carqueja, que se derrubasse uma agulha, a senhora achava. Aquilo era limpo. Mas ele foi correndo até o primeiro pé da laranjeira, segurou a barriga, voltou correndo, pegou o correio do povo, saiu correndo de novo. Mas o Joca era tão grande que ele tinha um problema. Ele não conseguia entrar de frente para dentro da casinha e fazer o giro lá. Ele chegou, tentou entrar de frente e não coube, fez o giro e entrou de ré. Entrou de ré, etc. Fechou a porta, iniciou o serviço e daqui a pouco um estrondo, mas um estrondo. Assustou os cachorrinhos novos da vizinha, era os quero-quero voando, as garças saíram, foi algo meio terrível. A Marieta ouviu aquilo, diz que saiu para fora, só vestida de camisola, sentiu que algo não cheirava bem. Lá no dela, ela sentiu que tinha alguma coisa de errado. Chamou: Joquinha, minha flor. Aí olhava de canto para a potente, porque ela só tinha um olho, a pobrezinha. Olhava de canto: Joca, e foi indo. E aí diz os vizinhos que foi um gritedo. O Joca tinha falecido dentro da patente. Foi aquela corte, já te pego, já te largo, e agora chama quem? Chama quem? Nós, eu, Padre Otávio, o resto do pessoal, nós estávamos jogando bocha com os luteranos. Nós tínhamos um torneio de bocha entre a igreja católica e os luteranos. Nós estávamos jogando bocha. Nós chamaram, nós fomos todo mundo correndo lá. Chegamos lá, o Joca estava morto. E aí que veio o problema. A gente tentou tirar o Joca de dentro da casinha. O homem estava sentado, relaxado, estava fazendo as coisas lá dele, sem, né? Tentamos tirar o Joca de dentro. Não teve jeito. E a casinha era construída com listão de eucalipto, furado a pua, um troço bem feito, porque era um caprichoso. Não foi fácil tirar as tábuas. Chamamos o Padre Otávio. O Padre Otávio, infelizmente, tinha tomado umas caipiras, mas lá na bocha, chegou, olhou aquilo e disse: vamos orar. Parei-me em volta e fomos orar. Agora vamos tentar tirar. Tentamos tirar, não deu. Chamamos o médico, que também era dono da funerária, já pensando que ia fazer alguma coisa. O doutor olhou: tá feia a coisa.
Vamos tentar tirar o Joca de dentro da patente novamente. Não deu. Morreu sentado. O padre olhou para aquilo e disse: já está encaixotado. Vamos enterrar assim. Resultado, deitei uma casinha, colocamos o fundo, preguei uma porta da frente, largamos em cima de uma zorra com 2 juntas de boi. E esse foi o destino do meu amigo Joca. A Marieta, viúva é quem morre. A Marieta se amaziou com um sargento reformado da brigada e tem uma boutique em Torres. Boa noite e muito obrigado. Buenas, pessoal, muito boa noite. Sou Eduardo Barasfol, represento o DTG Noel Guarani. E recordo-me do dia, data e hora na minha cabeça onde essa história aconteceu. Felizmente ou infelizmente, eu estive presente nesse momento. No dia 21 de fevereiro do ano de 2013, um sábado qualquer, como em qualquer cidade do interior do estado, mais precisamente na cidade de Derrubadas, minha cidade natal, nos reuníamos nas cansas de debocha. Era sagrado. Toda tarde, os amigos se reuniam para fazer aquela partida de debocha. E como todo mundo sabe, o espaço da cancha de debocha é um espaço diferenciado. A gente chega lá a partir das 13 horas, marcando o ponto, vai começando a rolar bocha, a cerveja vai entrando, os ânimos vão se exaltando e as apostas vão rolando. Eu digo que a cancha de bocha só perde para a Caixa Econômica Federal e para as casas de aposta, porque não se aposta a mãe, porque às vezes ela não está no lugar. Mas se fosse preciso, num tiro, às vezes a gente aposta a mãe. E nesse espaço, né, na cancha de bocha, lá por umas 6 da tarde, eu tive a infelicidade de fazer uma aposta com um grande amigo meu, o Chete. Gritei do lado da cancha para o Chete: Chete, vale uma cerveja no tiro, Chete. Porque tu não sabe nem atirar a bocha, nem atirar em animal. O detalhe é que o Chete era conhecido como um grande caçador da região. E no momento que eu machuquei ele no lugar que ele mais se sentia orgulhoso, ele já cantou do outro lado: pois Barasfol, vale uma cerveja no tiro. E além disso, eu aposto contigo uma caixa de cerveja numa caçada hoje à noite. Pá, eu não sou de perder a aposta, né? Eu falei: valeu, Chete. Uma cerveja no tiro e uma cerveja na caçada hoje à noite. E nisso virou alvoroço, né? Na cancha de bocha, para nós saber quem que era o melhor caçador da região. Foi lá, o Chete levantou o braço, errou o tiro. Bom, opa, já ganhei a cerveja, né? Já estava no lucro. Rodamos mais umas 2 partidas, já eram umas 8 horas da noite. Juntamos o pessoal, porque tinha que ter testemunha, né? Para saber quem que era o melhor caçador. Foi eu, o Chete, o Nanico e o Mutuca. Saímos da cancha de bocha, pegamos a belina, passamos em casa, peguei a espingarda, nós tínhamos uma 28 Matauras, para quem sabe, barulhenta, que Deus o livre, uns 3 ou 4 cartuchos, que é o que tinha carregado. Passamos na casa do Chete, que era um pouco mais para baixo, pegou os fardamentos, espingarda, mas parecia que ia para a guerra. Ele queria ganhar a aposta, né? Andamos, descemos até a linha Lebre. Para quem conhece Derrubadas, tem o Salto do Ucumã e a Parque Estadual do Turvo, uma grande reserva, onde o pessoal faz muita ceva de animal. Chegamos, então, encostamos a belina no capão de mato, entremos nós 4, uma escuridão naquela noite, nem para ser de lua cheia, para facilitar a caçada, mas né, não podemos perder a aposta. Entramos uns 3 quilômetros para dentro do mato e chegamos na espera do Chete. Colocamos um pouco de milho para chamar os animais, o Chete sempre cevava os bichos, principalmente o porco do mato. E ali, na primeira ceva, ficou eu e o Nanico. Eu com a espingarda, o Nanico com o cilibrim. E uns 200 metros mais para baixo, desceu o Chete e o Mutuca. E ali, para quem sabe, a gente tem que subir num giral. O que seria um giral? Né? Lá na copada da árvore, numa forquilha, a gente fica esperando os animais que vêm embaixo para a ceva. E aí passa 1 hora, passa 2 horas, a cerveja que nós tínhamos tomado já começa a dar aquele sono, madrugada dentro. Eu quase dormindo, o Nanico também, e lá pelas tantas começa um barulho, um ronco. Vai chegando, vai se aproximando, vai se aproximando. E eu já cutuquei o Nanico. Nanico, a hora que chegar,
que é os porcos do mato, tu levanta o celebrim, que é o carco fogo. Quando sentimos, né, que os porcos começaram a mastigar aquele milho, eu falei para o Nanico, cutuquei. Foquei agora. Ele levantou o celebrim e eu carquei ele fogo, deu aquele barulhão. Na 28. Porco do mato descendo, capão abaixo, uma barulheira. Nós descemos muito ligeiro, porque eu tinha certeza que eu tinha acertado o tiro. E fomos bem devagarzinho pelo rastro do sangue do bicho, até que uns 150 metros para baixo achamos o porco morto. E falei, tá garantida a aposta, ganhei. Só que nisso a gente começou a escutar mais um ronco. Mas tem mais bicho, tem mais um aí. E bem devagarzinho, meio no fusco-fusco, baixamos a luz do celebrim, fomos procurando. E quando nós chegamos, que aquele ronco ia aumentando, atrás de um capãozinho de mato, o Nanico levantou o celebrim, eu levantei a espingarda, abri o capão e ia meter tiro. Estava o Chete, deitado lá. Ai, ajuda. Ai. Pois o Chete não tinha caído por causa do susto, de cima da árvore. Estava ali, a gente focou para cima, estava o Mutuca dormindo no canto da árvore. O Chete, com dor, não conseguia pedir ajuda, quase carquei um tiro no meu amigo. Nós ficamos naquela dúvida. Carregamos o Chete, carregamos o porco. No fim, deixamos o Chete e carregamos o porco. Eu não ia perder a aposta, né? Brincadeira à parte. Pegamos eu e o Nanico, um em cada lado. O Chete era um homem velho parrudo, mais de 2 metros. Carregamos para cima. O Mutuca, que estava dormindo, nem para ajudar, levou o porco, porque eu tinha que comprovar que aquela aposta era minha, né? Chegamos, caminhamos 3 quilômetros de volta, largamos o Chete na belina, de um lado, do outro o porco. Eu não sabia quem estava pior, se era o Chete ou se era o porco, mas o Chete estava vivo. E se largamos para o hospital. Resumo da história. Ganhei a cerveja, ganhei uma caixa de cerveja, e o Chete que ganhou 2 costelas quebradas. Moral da história, vocês cuidam muito bem o que vocês apostam nas canchas de bocha. Muito obrigado. Meu boa noite a todos. Me chamo Diego Bertoletti da Rocha. Estou o patrão do CTG Rodeio da Querência, lá de Frederico Westphalen, norte do estado, 28ª região tradicionalista. E os meus amigos do elenco adulto me desafiaram esse ano a vir participar de uma modalidade, contar um caos. E depois de muito pensar o que a gente podia trazer aqui para vocês, resolvi trazer lembranças, porque uma história, ela não pode morrer, ela não pode ter fim. Então, nada melhor do que relembrar com o que eu mesmo vivi, com tantas e tantas histórias que meus avós me contaram, e outras que a gente viveu junto. Mas para a gente poder contar uma boa história, ela tem que ser situada no tempo e no espaço. Frederico Westphalen, no início, como todo o nosso estado, era mata. Mas os tropeiros que desceram, né, e colonizaram o nosso estado, passaram por ali também. E o Rio Uruguai é nosso vizinho, e uma barreira gigante para ser transpassada. As águas caudalosas, os rios também, ali ficavam sempre sendo um obstáculo. Mas ali acontece, além das matas, do vale, da serra, dos rios que a gente tem, que os tropeiros conseguiram adentrar, mesmo com dificuldade, quis o destino que, numa dessas viagens, numa dessas tropeadas, tivesse um objeto que mudou e que acabou sendo um símbolo do nosso município até hoje. Numa dessas tropeadas, um acidente acabou derrubando um barril de uma das carroças, um barril de cachaça de uma dessas carroças, muito próximo de uma fonte de água e de um jaboticabal, onde os tropeiros sempre paravam para tomar água e descansar, né, depois da peleia de passar no Rio Uruguai, Rio da Várzea, subir a serrinha. Um desses viventes acabou
tendo a ideia de usar esse barril que tinha quebrado e já tinha desperdiçado o líquido precioso da cachaça e colocar ele debaixo dessa fonte de água para coletar a água que vertia numa bica, só numa taquara. E ali, então, este barril foi um ponto que começou o vilarejo da cidade do Barril. Ali o comércio começou a acontecer e essa história, o meu avô, falecido há quase 2 anos, com 93 anos, me contou com detalhes do que aconteceu. Ali também, muito próximo, nas margens do Rio da Várzea, onde meu avô nasceu, esse rio acabava que era mais difícil para passar do que o Rio Uruguai, apesar de ser muito menor em extensão. As águas tinham correntes mais fortes ainda. Mas ali se formou o primeiro comércio, o primeiro bolicho ali, antes ainda do que lá na Vila Barril. E nesse comércio acabaram tendo a necessidade e fizeram uma balsa, daquelas de puxar na mão ainda, sabe? Um lado para o outro do rio. E ali a comunidade acabou acontecendo, e ano passado fizeram 100 anos de existência dessa comunidade. Uma comunidade bastante forte de São João do Porto, em que a minha família ainda tem lá as raízes, com os casarões da nossa família lá. Infelizmente não estão mais no nosso meio, né? Não está mais a posse da família, mas a gente tem muitas lembranças da minha infância, porque ali o meu avô levava a gente para passear e na varanda contava essas histórias. Dizia ele que para ir dali até a cidade, que na época era um vilarejo ainda, Frederico Westphalen hoje tem 30 mil habitantes, ainda é pequeno, mas imaginem como era lá atrás, na época do vilarejo. Pegavam o cavalo e subiam uma serra até a cidade, e ele sempre contava, e eu lembro muito bem, porque o meu avô era muito medroso, sempre foi. Eu sou pequeno, meu avô era bem menor. Sempre contava, muito medroso, que subia no cavalo, e eles iam beirando, costeando o rio, e sempre com muito medo das histórias dos fantasmas. Meu avô gringo falava paura. Muito medo desses fantasmas, porque esses fantasmas eram dos jesuítas, que tinham enterrado ali na região potes de tesouro, potes de ouro dos jesuítas. E aí a gente, por muitas vezes, meu avô falava, ali a gente já procurou, não tem. Ali meu tio, meu pai procurou, não tem. Lá naquele lugar tenho certeza que tem, mas ainda ninguém achou. Até hoje eu não fiquei sabendo, e se alguém descobriu o tesouro, ficou muito quietinho e não falou para ninguém. Essa era uma história que meu avô sempre contava, e eu lembro bem porque ele chegava e dizia, na primeira curva do rio, de um tombo de cavalo que ele levou de um fantasma que assustou ele não, o cavalo, e ele acabou caindo. E mais para frente andava um pouquinho e tinha aquelas pontes improvisadas, só com madeira, sabe? Que o pessoal tinha uma ponte pêncil. E ele dizia que nunca teve coragem de atravessar aquela ponte, porque nenhum cavalo passava ali perto sem assustar, ou disparar, ou dar pinote. Ali, ele tinha certeza que tinha um padre jesuíta cuidando, porque do outro lado da margem do rio tinha o pote de ouro. Esse lugar ninguém nunca achou. Está lá essa ponte até hoje contando essa história. Foi reformada já várias vezes, mas ela ainda existe. Então, essa é uma das memórias e das lembranças que eu tenho do meu avô, que contava causos para nós. E depois eu lembro desse mesmo rio, que ano passado, nós muito falando sobre a importância das águas da nossa região, e descobrimos que ali a gente veio, né, o Maicá falou tanto dos balseiros do Uruguai, na música a gente fala tanto dos balseiros, e ano passado nós descobrimos que no nosso Rio da Várzea, que não é Uruguai, desemboca no Uruguai, no Rio da Várzea nós tínhamos um canto, uma curva, em que as árvores, as toras, ficavam ali até a cheia, também, para depois entrar no Rio Uruguai. E que ali, na verdade, era um grande ponto de toda a região que levavam, porque era muito próximo daquela balsa. Então, ali acabava que essas toras ficavam aguardando, e todo o pessoal da comunidade se reunia ali para ajudar e fazer as toras, enfim, para
se aventurar, né? Assim como a gente já conhece a história do Maiká. E nessas conversas com a nossa comunidade, eu descobri e tive um presente muito especial, que o meu outro avô, o vô Adão, era balseiro. Eu sabia que ele não sabia nadar. E eu sempre me pergunto até hoje como ele era balseiro sem saber nadar. E aí, meu pai contou um dia, nessas nossas conversas agora, já com as minhas filhas agora, contou que uma vez ele caiu, né? Caiu no rio, a balsa abriu, ele caiu no rio e ficou agarrado até a balsa bater no barranco e se salvou. E foi a última vez que ele se aventurou rio abaixo. Sem saber nadar, realmente foi um milagre. Mas esse rio, na verdade, que tem essa importância, esses rios, na verdade, que têm importância tão grande para nós na região e que acabam nos identificando como gaúcho das águas, porque hoje a gente não consegue falar na nossa cidade sem falar de água mineral, sem falar desses rios. Então, para nós, tem essa importância da gente não deixar a história acabar, ser esquecida. E como nessas lembranças, eu tenho a memória muito forte do meu avô, sentado, me olhando no olho, olhando para o horizonte, assim, e parecia que numa troca de olhar, muitas vezes sem falar nada, porque ele não era de falar muito, de se expressar no sentimento, mas ele olhava no olho com uma profundidade e num silêncio, numa transparência, parecia que ele tinha mais coisas sempre para falar, mais histórias para serem contadas. E hoje, muito do que ele me passou nessas histórias, eu conto para as minhas filhas também, porque a gente não pode deixar as histórias morrer, nenhuma história pode ter fim. Assim como o meu avô, Duílio, que falava muito dessas e me levou muitas vezes atrás desses buscas, desses tesouros dos jesuítas. O meu avô Adão, que era balseiro, tiveram um legado e construíram a história da nossa cidade, do nosso município. E hoje eu me sinto responsável também como patrão do CTG em continuar escrevendo a história da nossa cidade, continuar preservando até mesmo essa modalidade do caos, né, que a gente sabe que tem poucas pessoas que criam coragem, por mais que vêm contar uma história, e muitos, como os meus amigos disseram, é só inventar uma mentira. Falei, não pode. A gente tem histórias boas, nós temos histórias que a gente viveu e que a gente tem dentro da gente para se aventurar a contar e que elas possam continuar existindo. Agora, o mais interessante de todas essas histórias é a forma que elas são contadas. Estava vendo aqui os nossos colegas falando. Contam com trejeito, contam com encenação, contam até mesmo com aquele sarcasmo do malandro, mas muito disso, na verdade, é o afirula, né? É o que aumenta, é o que faz o caos se tornar interessante. Mas nem sempre a história que está lá no nosso bastidor, ela é uma história alegre, principalmente quando a gente fala de um passado que foi bastante sofrido, né? As nossas origens foram bastante sofridas para quem estava no interior da cidade. E então a gente tem que manter essa linha do caos acontecendo. E para terminar, o nosso gaúcho das águas, o nosso balseiro, né? Ele tem essa importância muito grande para mim, que descobri ouvindo essas histórias há pouco tempo, né? Que tinha então um avô balseiro. E hoje as minhas filhas sabem disso, exatamente para a gente parar e ouvir. Então que o causo seja uma modalidade aqui no Enarte, vivo, ativo e com importância muito maior ainda do que se dá hoje, para que a gente possa manter as nossas histórias vivas, fortes,
verdadeiras e que não sejam um fim, mas simplesmente uma continuação. Muito obrigado. Boa noite. Meu nome é Luciano da Cunha Robalo, vim da cidade lá de Canguçu, 21ª região tradicionalista. Estou representando o CTG Tropeiros da Amizade. A história que eu vou cantar hoje, até um pouco perigosa, não sei, quem sabe um dos protagonistas dela esteja aqui, e é algo perigoso para mim. Mas bueno. Ganho a vida trabalhando em fazenda, rancho, desde piá, aprendi a fazer tudo da lida. E nessas, me aconteceu uma história, que aonde eu vou eu conto. Muitos duvidam, dizem que é mentira. Eu não ligo, porque eu sei a verdade. E ela aconteceu numa fazenda lá para as bandas de Uruguaiana, quando eu estava trabalhando. O patrão era um homem mal-humorado, rabugento, tratava todo mundo bem mais ou menos assim. Mas pagava bem, pagava direitinho, não tinha mal nisso. Conforme eu fui trabalhando, passou uns dias, certa feita, no aposento dos peão, o patrão chegou, estranhei, o patrão nunca ia para aquelas bandas, chegou, boa noite, peãozada. Seguinte, passando aqui para avisar uma coisa para vocês. Daqui a uns dias, a minha guria vem lá na fazenda. Lá uma fazenda que eu tenho, pro lado de Porto Alegre, que ela fica por lá porque tem que estudar na cidade. E vocês, que eu sei que vocês são muito bagaceiros, eu não me senti ofendido, porque eu não sou, né, tia? Vocês que são muito bagaceiros, nem pense em chegar perto da minha filha, porque senão, quando ele falou isso, puxou-lhe aqui, levantou-lhe o colete, 38 dele, antigo. Vocês vão conhecer, ó, esse aqui. Tapou. Estejam avisados. Virou as costas e foi embora. Ô, se olhemos assim, tá, o que vamos fazer? Acabamos de ser ameaçados de morte, vamos seguir o que temos que fazer, né? A gente veio para trabalhar, não para paquerar. Passou uns dias, de manhã cedo, o patrão fez a carroça e se mandou. Conversamos, será que foi buscar a moça? Talvez. Pro lado da tarde, querendo a tardezinha, lá na ponta, vinha vindo o patrão com a carroça e parecia, não sei, estava escuro já, a gente não enxergava direito, parecia uma moça. Não dava para ver se era bonita, se era feia, como é que era. Porque estava escuro, não dava para ver, e a gente não ia chegar perto para conferir, né? Fiquei na curiosidade. Os peão, louco de medo, não quiseram nem saber. Só que eu fiquei com a pulga atrás da orelha e queria descobrir, pelo menos se era bonita, porque só se puxou a patroa, porque o patrão, pobre coitado. Ué, de manhã, tive uma ideia. Vou fazer um alambrado que tem perto da fazenda para ver se eu consigo espiar a guria. Dito e feito. Fiquei ali enrolando, e queria ver a guria não saía de casa. Até achei que estava dormindo, mas não. Quando eu vou para o lado dos fundos, para ver se eu enxergava, estava ela. Dando boia para as galinhas. E, meu Deus do céu. E não é que a guria era maravilhosa. Ai, os cabelos pretos. Os olhos mais azul que o céu. O céu ficava com vergonha naqueles olhos. Uma flor de mulher. Logo eu vi aquilo e paralisei. Fiquei olhando assim. A guria me olhou dos pés à cabeça. Deu uma risadinha e virou as costas. Ué, me facerei. Mas aí veio o anjinho no ombro. Tchê, tu não te engraça, que tu sabe que vai dar ruim. O patrão já te avisou que vai dar ruim. Mas não adiantou. Fiquei observando e todo dia eu reparei que ela tinha um costume. Sentava perto de um jambolão que tinha lá e ficava lendo um livro toda tardezinha. Disse, vou tomar iniciativa. Mesmo que me custe a vida, não vou temer. Antes dela ir, sempre ia no mesmo horário. Cheguei de manhã cedo, apurei na lida, fiz o mais rápido que eu podia.
Subi lá no topo e fiquei esperando a guria. A guria chegou, de sempre, com aquele livrezinho dela, se sentou na beirada da árvore, começou a ler. Eu, pss. Ela olhou assim, eu, pss, pss, pss. Ela, olha para cima. Ela olhou para cima e se assustou. Digo, tá, eu sei que eu sou feio, mas não é para tanto. E ela, não, eu não sabia que estava aí. Aí eu falei, olha, moça, eu te vi, te achei muito linda, aquele sorriso que tu me deu aquele dia do galinheiro. Me deixou todo errado do coração. Ela, eu não sabia se estava interessado em mim ou se estava interessado nas galinhas, né? Não, era contigo. Tá. E começamos a conversar e a prosa pegou jeito, assim, foi indo. Entrei uma noite conversando. E aí ela disse, tem que ir embora, porque o meu pai daqui a pouco vai me procurar. Tá. Mas combinemos, toda tardezinha eu iria subir naquela árvore para conversar com ela. Se passou 3 dias fazendo isso. E cada dia mais os assuntos eram melhor e melhor. Certa feita ela falou, eu não aguento mais ficar longe de ti, eu quero chegar mais perto, eu quero sentir o teu corpo. Eu falei, eu também, né? Então ela falou, tem uma ideia. É o seguinte, amanhã, de noite, por lá da madrugada, vamos se encontrar no galpão. O meu pai dorme bastante, não vai nem notar. Topei a ideia. No outro dia, me acordei de manhã cedo, meio-dia já estava quase tudo pronto. Me preparei, botei uma pilcha de fundamento, atei um nó bem diferenciado aqui, bem esterqueado nas costas. E quando chegou a noite, meti uma boia bem reforçada, eu digo, é hoje que eu mato a minha vontade. Fiquei cuidando pro lado do galpão, quando eu vi uma luz de lampeiro, era ela. Ou o patrão, não sabia, fiquei com medo, mas quando ela botou perto do corpo, vi que era ela. Entrou lá para dentro, eu disparei lá para dentro. Estava o cavalo do lado, eu e a moça, começamos a se abraçar, e aí começou o romance. Até que uma hora, que tá aí? Meu Deus do céu, era o patrão e eu não sabia o que eu fazia. E agora o que eu faço? Eu vou para um lado, vou para o outro, não tem como sair, só tem uma janela, a janela está trancada, se eu pular a janela ele vai perceber. E se eu sair pela porta da frente, ele vai me dar um tiro. E ele, eu vou arrombar essa merda. E eu, por amor de Deus, peguei, pulei na baia do cavalo e me encoquei num canto e fiquei espiando uma fresta. A guria foi, abriu a porta, o patrão entrou furioso, mas quem que está aí que eu escutei tu conversando? E eu, mas meu pai, eu estava conversando com o cavalo, estava desabafando. E nessa, falou do cavalo, aquela praga do cavalo, em vez de ficar quieto, veio me cheirar. E eu, para quieto, cavalo. E o patrão espiando a fresta. O patrão olha para o cavalo. O que o cavalo está cheirando ali? Deixa eu ver. E eu, meu Deus do céu, o que eu faço? E ele com 38 na mão, digo, tá, é agora, findou minha vida, pelo menos eu aproveitei. Quando eu olho que não, a guria só fala ai, cai para trás. E o patrão atira o revólver para um canto e vai socorrer a filha. Nesse que ele chega nela, eu salto pela baia, saio porta fora. Mas aquele velho era ligeiro. Na hora que ele viu que eu disparei, ele agarrou do revólver e saiu de atrás de mim. Deu 3 tiros. Pei, pei, pei. E no terceiro eu senti uma cosquinha nas costas. Mas não dei conversa. Era noite clara, eu me disparei para o lado da estrada. E depois daquela vez, deixei tudo para trás e nunca mais pisei naquela fazenda. Lá eu deixei um romance que eu poderia estar com ela até hoje, por causa daquele patrão. Mas e muitas pessoas hoje em dia me dizem, mas tchê, isso é uma mentira. Você tem fundamento? Não tem? E eu sempre tenho algo no meu bolso, que eu mostro com toda a coragem. Para quem acha que esse caos é mentira, está aqui a marca da bala. Muito obrigado.